O que é verdadeiramente a oração e seus benefícios? Pois bem, a oração é falar com Deus. É um diálogo entre o homem e Deus. Quando falamos com alguém, nós chamamos isso de uma conversa. Porém, quando esta conversa é entre o homem e Deus, chamamos de oração. Na oração, fortalecemos a nossa comunhão com Deus e nela recebemos o cumprimento de suas promessas. Na oração, por meio da fé, alcançamos a cura, a libertação, o perdão, alcançamos a salvação, alcançamos a quebra de maldições, quebras de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria, de inveja e o grande mal-olhado. Na oração, todos os dardos inflamados do maligno são quebradas, porque a oração tem poder. Esta é a oração. E nós podemos citar exemplo de pessoas que alcançaram milagres, resultados por meio da oração. E uma dessas pessoas é Jonas, o profeta de Deus, que tentou fugir da presença de Deus, desobedecendo a ordem de ir pregar a uma cidade de nome Nínive. Diz a palavra que Jonas foge para Tarsus porque não quis obedecer à palavra do Senhor. Estando Jonas no barco, no alto mar levantou-se uma enorme tempestade que quase afundou o barco. Então, os homens que estavam no barco foram forçados a jogar Jonas no mar. E diz a palavra que Jonas foi engolido por um enorme peixe. E Jonas, das entranhas do peixe, o que ele fez? Ele fez uma oração. Glória a Deus, ele fez uma oração. E na oração, no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno, e tu ouviste a minha voz. Foi esta oração de Jonas, para deixar claro que, independente da tua situação, quando estiveres a passar momentos de tristeza, momentos de angústia, como foi o caso de Jonas, momentos de dificuldade, parece que está numa situação impossível de resolver, como o caso de Jonas, a oração é importante, é indispensável. Aprenda a orar como os homens do passado, como os homens da Bíblia, assim como foi Jonas. E não foi o único que obteve milagres, respostas por meio da oração. Nós temos também o caso muito conhecido da Ana. Ana, uma mulher fiel a Deus, porém sofria vergonha e humilhações com sua rival de nome Penina. Ana, ela tinha problema de conceber. Ela sofria de esterilidade. E a sua rival Penina sempre humilhava ela, envergonhava ela, sempre tratava de trazer à tona aquilo que era o seu problema. E com isto Ana sofria. O que a Ana fez? Ana fez uma oração. E você encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, quando a Bíblia diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha que a humilhação dela era tanta que a Bíblia diz que a oração dela foi uma oração. Ela orou com amargura de alma. A alma dela estava amargurada. E quantas são as pessoas que se encontram na situação de Ana, com o coração apertado, com o coração amargurado, talvez por conta de um marido que dorme fora, ou de um filho que está no mundo do crime, no mundo errado, com companhias erradas. Quem sabe é uma questão de saúde que ele está a preocupar, ou um problema com respeito às tuas finanças, estão a amargar a tua alma, o seu coração, e você tem chorado abundantemente. Faça como Ana,
que orou a Deus para mudar a situação e Deus mudou a situação dela, fazendo ela ser mãe, concebendo um filho de nome Samuel. E não é o único ou último dos exemplos nós a darmos, não. Também temos a situação de Josué, que numa batalha, os inimigos viram a chance de escapar, de serem eliminados, porque já se fazia noite, o sol ia se pondo. Acontece que Josué fez uma oração a Deus e por meio da fé ordenou que o sol se mantivesse e a lua também se mantivesse. Nem o sol nem a lua não cumpriam seus turnos até que ele consumisse totalmente os seus inimigos. Você encontra no livro de Josué, capítulo 10, versículo 14. Diz assim: e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Uau! Olha para isso! Olha para isso! Por meio de uma oração, a Bíblia diz que o Senhor ouviu a voz de um homem. Olha só o quanto é forte! Por meio da oração, Deus ouviu a voz de um homem. E diz mais, o Senhor pelejou por Israel, para dizer que quando você ora, a luta deixa de ser sua e passa a ser de Deus. A batalha, a guerra, a peleja deixa de ser sua e passa a ser a peleja de Deus, porque na oração você convida Deus para a tua batalha. Na oração é o mesmo que você entregar o que não pode controlar para ser Deus a controlar, o que não pode vencer para ser Deus a vencer. Este é o poder da oração, é passar o comando, é passar a liderança para Deus. Glória a Deus, que maravilha. E temos também a história de Daniel, que tinha inimigos no reino do rei Dário, que tinham inveja de Daniel, procuravam alguma ocasião para acusá-lo, para destruí-lo. A palavra de Deus diz que os inimigos de Daniel não tinham nada contra Daniel, nenhuma acusação, nenhuma condenação. Logo, o que eles fizeram? Procuraram parar as orações de Daniel. Daniel era um homem de oração, era um homem forte, era um homem fiel a Deus, um homem de joelhos no chão, um homem que não parava de orar. Diz a palavra no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha só. E no versículo 22 diz assim: o meu Deus ouviu, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Você vê que os inimigos fizeram com Daniel tudo para matá-lo, destruí-lo, pará-lo. E a sentença para Daniel foi ele ser posto na cova dos leões. Leões famintos. Imagina você diante de leões famintos. Mas ele diante dos leões famintos, os leões nada fizeram contra ele. Por quê? Por conta do poder da oração. Olha o quanto é importante o poder da oração. E há um pormenor aqui. Daniel diz que foi achada a inocência diante de Deus. Tá vendo? A oração te inocenta da condenação. A oração te inocenta daquilo que vem para te destruir. Principalmente quando ela é feita com muita fé. Temos o livro de Salmos 51, versículo 10, que fala da oração de Davi. Diz a palavra: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Este sempre foi a oração de Davi. E o que nós aprendemos com a Bíblia? Que Davi foi o homem segundo o coração de Deus.
Como ele conseguiu este coração? Ele sempre foi um homem de muita oração. Quando você ora, você tem mais intimidade com Deus. E não é possível um ser humano se aproximar tanto de Deus e não ter um coração limpo, não ter um coração puro, não ter um coração renovado e reto. Quando você fica demasiadamente perto de Deus, o teu coração é transformado. Este é o poder da oração. Aprenda a orar. Ame orar. Dedique uma vida de oração. A sua vida não será a mesma, ok? Eu sou o pastor Eduardo Portugal. Se gostou, você pode comentar, você pode curtir o nosso canal e o mais importante, procure partilhar com os teus amigos e familiares este canal, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Kuabakosa.